aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. O vídeo de hoje será um vídeo remake. Sim, o Camina Imbecil aqui evoluiu muito na sua edição, principalmente de som, e alguns vídeos lá do passado eram uma bosta. Então, o nosso amiguinho aqui, liderança, amigo da gente, Camina, tá pegando alguns vídeos que ele acha que dá pra melhorar e fazendo um remake. Eu fiz lá sobre a pilarização natural do Raccoon, né? Fiz o rework do som dele. Só que no caso desse vídeo não dava pra fazer muita coisa, porque eu gravei ele com meu fone de ouvido e a qualidade era até demais pra IA separar. Então eu vou fazer de novo aqui e até adicionar novos pontos que eu achei interessante, que é no caso, quem é mais disfuncional? Um homem que cresce sem a mãe ou um homem que cresce sem um pai? Melhor dizendo, um cidadão. O cidadão que cresce sem a mãe ou cresce sem o pai? Já vou logo adiantando, é o pai. Um cidadão que cresce sem o pai, ele é muito mais disfuncional do que um cidadão que cresce sem a mãe. Porque, vamos lá, como todo mundo já sabe, o pai é o responsável por ensinar o cara a ser homem, a ensinar a ser sujeito de direito, sujeito pensador, ensinar ele sobre o referencial que ele deve seguir, ter um bom referencial. Enquanto a mãe, ela ensina a parte mais passional sobre como, sobre sentimentos, sobre o carinho, atenção e coisa e tal. Tanto é que muitos caras, quando idealizam uma Pandorinha, colocam características maternas, assim como as Pandorinhas colocam características paternas. E no que tange ao geral das coisas seria assim: o pai ensina a parte mais racional e a mãe ensina a parte mais passional das coisas. Que é muito importante, porque muita passionalidade gera um indivíduo que não pensa. Já um indivíduo muito racional, ele não consegue sair de um determinado, digamos assim, de uma determinada linha que ele segue. Mas vocês vão ver que o buraco é bem mais embaixo nesse sentido. Porque assim, quando o cidadão cresce sem a mãe, muitas vezes ele acaba crescendo com... o pessoal chama isso de mommy issues, sei lá, assim que se fala essa bosta, sei lá. Mas ele acaba crescendo, digamos assim, com uma falta de passionalidade muito grande, porque ele não teve esse referencial. Enquanto ele teve um referencial de como ser um bom homem, de como ser um bom sujeito com o pai, quem teve o pai decente pelo menos, o que ocorre? Ele acaba crescendo muito mais frio, muito mais, digamos assim, retraído. Normalmente sujeitos que crescem sem o pai, eles são mais introvertidos pelo fato de que todo mundo aqui sabe que quem te ensina sobre a socialização é a mãe, já que a mãe fica bem mais tempo com o filho, já que o pai sai para trabalhar, na maioria das vezes tem que trazer sustento, e a mãe é que ensina mais sobre essas relações sociais, enquanto o pai ensina mais as relações do sujeito com ele mesmo, do seu eu com seu eu. E nesses casos, eles desenvolvem um déficit de passionalidade. Eles se tornam sujeitos mais racionais, mas também muito frios. E muitas das vezes, sem um referencial materno, os caras também não têm um referencial de como eles vão escolher uma Pandorinha, porque eles vão ter o referencial do pai, e muitas vezes o pai não sabe ensinar nisso, coisa e tal. E o referencial que eles dão é um referencial que eles têm de ideia de ideal, ou seja, vai ser o ideal mais culturalmente aceito, talvez. Isso eu não sei dizer. Mas ele vai ter muito mais, digamos assim, facetas para idealizar uma Pandorinha, para querer ter um casamento, se é que o cara vai ter. E, num resumo geral, seria de que o cara cresce muito menos passional e muito mais frio, até. E com isso gera um sujeito que, não tem muita facilidade de ter relações sociais. O que não necessariamente é ruim, já que normalmente são sujeitos que também acabam se focando mais em fazer suas próprias coisas, acabam que são sujeitos que, digamos assim, têm menos problemas do que um sujeito sem um pai. Geram sujeitos que, digamos assim, têm mais foco.
mas ainda assim eles têm uma certa dificuldade para, digamos assim, socializar, expressar e até mesmo lidar com outras pandorinhas. Mas, de um certo modo geral, não é tão ruim. Seria um cidadão mais ou menos daqueles mais retraídos da sala. Agora, um cidadão que cresce sem o pai, cresce com a mãe, vira um rendezvous, principalmente hoje, porque assim, sem um referencial masculino, o cara não tem um referencial de como ser homem. Tanto é que você vai ver muito nesses casos que eles vão buscar referenciais nos mais próximos, seja num tio, seja no irmão da mãe, no tio. No irmão da mãe e tio é a mesma coisa, meu Deus. Seja num tio, num parente, num aderente. Eles vão buscar um referencial. Só que, como muitas das vezes acontece, eles não acabam encontrando esse referencial. E a mãe não sabe agir como um cara. Pandorinhas não sabem agir como homens. Não tem como você ensinar. Não tem como uma ovelha ensinar para um lobo como ser uma ovelha. E não tem como o lobo ensinar para uma ovelha como ser um lobo. E é o que acontece. Muitas das vezes elas não conseguem ensinar um cara a ser um cara. Sendo que também, por não ter aquela parte mais racional, que é o pai que traz, para enfrentar as coisas. Porque assim, como eu falei anteriormente, a mãe ensina sobre as relações sociais, mas quem dá a racionalidade, quem põe lá o cara para ele primeiro aprender a lidar consigo mesmo é o pai. Na maioria das vezes, quando o pai é funcional. E o que acontece? Nesse rendezvous todo, o cara acaba se tornando um sujeito muito mais passional. Acaba sendo um sujeito que é muito emasculado e principalmente que não consegue discordar de Pandorinha. Você pode ver esses feministas aí, eles são normalmente sujeitos que cresceram muito mais com a mãe ou são de, digamos assim, de separação em que a mãe ficou com o filho e não deixa o filho ver o pai. Cresce emasculado, cresce com ódio aos próprios homens. E no que tange a vida cotidiana, ele se relaciona melhor, sim, já que a gente vive numa sociedade emasculada, né? Mas mesmo numa coisa ele relaciona melhor, mas ele não tem aquele pulso de aguentar, aquela racionalidade que dá o contrapeso para ele não ficar falando ou fazendo merda. Acaba sendo um sujeito muito mais passional, que decide muito das coisas mais com a cabeça de baixo ou com os seus sentimentos. E principalmente tem muito mais tendências a ir pro crime, para fazer merda. A maioria dos criminosos, sejam traficantes de drogas, sejam ladrões, bandidos, furtadores, assassinos e até mesmo violadores, vieram de casas em que não tinham o pai presente ou que cresceram só com a mãe. Porque existe uma diferença entre crescer só com a mãe e não ter um pai presente. Porque assim, um pai não estar presente é um sinônimo de que o cara tá lá, mas ele não vê a criança, na maioria das vezes porque a mãe não deixa, ou por realmente, fazendo justiça, ele não querer a criança. Mas na maioria das vezes é a mãe que não deixa. Que ela se afasta, acontece, a criança cresce sem o pai. E quando é crescer só com a mãe, é quando normalmente o pai, digamos assim, como eu posso dizer? O pai foi de comes e bebes, mas ainda tem algum referencial masculino por aí. Só que a maioria deles vieram desses tipos de lares, são lares disfuncionais. A maior parte, no geral assim dizer, a maior parte dessas pessoas, violadores, criminosos, traficantes, os caramba quatro, vieram de lares disfuncionais em que não tinha a presença do pai. O Fúria e Tradição falava que, em caso de separação, a prioridade deveria ser do pai, não da mãe, porque só o pai pode criar bem o seu filho. E até onde eu vi, os pais não são recordistas em alienação parental. Porque assim, na hora da separação, a mãe não quer as crianças porque, eu quero proteger meus filhos, eu quero cuidar deles melhor. Não, elas só querem realmente tirar o máximo do que puder do cara. Elas não querem deixar nada pro cara, é uma forma de vingança contra o cara. Teve o caso de uma mulher que ela não aceitou o fato de que a justiça determinou que quem ficaria com o filho
dela seria o pai. Aí o que ela fez? Ela pegou, chamou um cara, mataram um cara e transformaram ele em tinta. Sim, tinta. Moeram ele e transformaram ele em tinta para tentar apagar as provas, só que ela acabou levando o farelo. E é isso que ocorre muitas das vezes. E quando o cara cresce sem isso, não tendo referencial, o cara vai, digamos assim, não pode ser que ele vai despirocar. Porque ele não tem outro referencial de pai, de homem. E aí entra no crime organizado, entra na bandidagem, ou acaba virando um violador. Como já dizia o Fúria e Tradição, a maior parte dos violadores vieram de lares sem o pai. E, digamos assim, não é que esse sujeito é bem disfuncional, né? Ou seja, já dá pra dar um 20-0 contra quem acha que quem é mais disfuncional é quem cresce só com o pai. Não que o outro lado não tenha seus problemas. O outro lado também tem, só que esse aqui tem mais. Só que o pessoal ignora esse fato. E um dos comentários que eu li bem nessa postagem era o fato de que quando o cara cresce sem o pai, normalmente a criança é alienada, ela cresce não sabendo da verdade, e muitas vezes até a família da mãe esconde essas coisas, faz e acontece. Tem até lá uma leitura pio que eu fiz também sobre a família muitas vezes apoia a mãe, mesmo ela fazendo coisa errada, só pelo fato de ela ser mãe e mulher, ser pandorinha. Ou seja, já tem um circo armado. E o cara é um palhaço. Por isso que o casamento diminui. E principalmente, o Fúria e Tradição fala, a culpa disso tudo tá aumentando é das pandorinhas. Porque elas deram a carta branca. O Femimimi deu a carta branca, aumentou os lares disfuncionais, cresceu o crime, cresceu o tráfico, cresceu o número de violadores, sendo que eu acho que na verdade esses números de violadores são muito mais do que forjados. Mas então é isso. No geral das coisas, é muito mais, digamos assim, danoso à sociedade uma criança crescer sem o pai do que ela crescer sem a sua mãe. Aqui é o Camina, Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!